Este programa é patrocinado por Liga Portuguesa contra o Cancro. Olá, seja bem-vindo às Segundas de Conversa, o seu programa de literacia em saúde. As Segundas de Conversa, um programa que resulta de uma parceria entre a Liga Portuguesa contra o Cancro e o canal S+, foram criadas com o objetivo de abordar várias temáticas relacionadas com o cancro, de forma simples, direta e objetiva. Na verdade, pretendemos informá-lo e capacitá-lo na área da oncologia, dando-lhe acesso às informações mais credíveis. Hoje vamos falar de um tema que, quanto a mim, me entusiasma muito e que está na ordem do dia, que são as tão célebres fake news ou notícias falsas. A que aspectos é que devemos estar atentos quando contactamos com uma informação de natureza alegadamente científica? Tentaremos, desta forma, dar-lhe as ferramentas para fazer face à desinformação na área da oncologia. Para isso, contaremos então com a presença de dois convidados que já estão aqui comigo, David Marçal, bioquímico e divulgador de ciência, e Vera Novaes, jornalista de ciência. Muito obrigado a ambos pela vossa presença nas Segundas de Conversa e vou já aqui começar pela Vera. Vera, nós temos vindo a assistir cada vez mais a fenómenos de desinformação, falar muito de notícias falsas, mas o que é facto é que isto antes não era assim. O que é que aconteceu para termos chegado a esta fase? Por que é que de repente se começou a falar tanto destes temas? Talvez, antes de mais, muito obrigada pelo convite e começava já por uma coisa que eu não gosto, ou seja, gostava de mudar, que é a expressão fake news e notícias falsas, porque isso em si próprio é contraditório. Usar desinformação, como corretamente também disse, é muito mais próximo daquilo que acontece, porque ou é uma notícia ou é falso, ou estamos a dar uma informação correta de algo que aconteceu, ou então é falso. Ou seja, uma notícia parte do pressuposto que tem uma base de verdade. À partida, sim, não é? Senão quer dizer que nós, eu tenho de defender também o meu papel de jornalista, estaremos aqui a enganar as pessoas, e não é esse o princípio do jornalista. Mas pegando aqui nestas informações incorretas, falsas, a desinformação, isto é tão antigo como o homem, na verdade. As redes sociais é que são muito mais recentes. Bem. E a forma de disseminação desta desinformação, destas informações falsas, destas informações que às vezes são incompletas ou manipuladas, a disseminação aumentou muito com as redes sociais e a possibilidade das pessoas trocarem informações entre si. Põe-se num grupo do WhatsApp, recordando aqui os telefonemas, os supostos telefonemas de pessoas que estariam nos hospitais durante a pandemia, tudo em caos, põe-se num grupo do WhatsApp e aquilo dissemina-se por toda a gente, não é? Por uma série de contactos próximos ou não, e que as pessoas partilham nem sempre com a intenção de divulgar, de partilhar esta desinformação, mas até a pensar que estão a fazer algo correto. E nas outras redes sociais acontece a mesma coisa. Então, Vera, podemos dizer que de algum modo o advento da tecnologia veio potenciar, veio inflamar um bocadinho esta disseminação de informações menos corretas? Sim, potencia isso, não é? Porque agora, com um simples clique, chegamos a todo o mundo, se quisermos. O exemplo da pandemia, eu sei que não é aqui a questão da oncologia, mas a pandemia de Covid-19 traz muito bons e muito maus exemplos sobre tudo isto. Um estudo de quem faz fact-check, quem faz a verificação de certas informações que circulam, viu também que esta desinformação e o ciclo da desinformação e o que é que era predominante evoluiu da mesma forma que a disseminação do vírus. Portanto, começou pela Ásia, passou pela Europa, foi ao continente americano e mais tarde à África. E os vários ciclos de desinformação também foram seguindo o mesmo esquema. Não é? E isto vai muito também das redes sociais, porque agora não é só o passo à palavra não é
Sim, como nós estamos aqui a fazer. Potenciador, não é? As redes sociais exponenciam tudo. Claro que sim, muito bem. David, em ciência nós temos de ser capazes de distinguir factos de opiniões, não é assim? Sim, sem dúvida. Então, isso é uma coisa completamente diferente, doxa e episteme. Portanto, nós podemos ter as opiniões que nós quisermos, elas são mais ou menos fundamentadas consoante os factos que temos a suportá-las, a apoiá-las. Portanto, isso é uma marca do pensamento moderno. Nós acreditamos, conseguimos, através da observação e da experiência, estabelecer novos factos. Muito bem. Vera, como é que nós, vamos supor, quem nos está a acompanhar contacta com determinada notícia. Como é que podemos perceber se aquela notícia tem ou não uma base credível? Como é que eu avalio uma notícia que chega até mim? Uma notícia ou uma informação? Uma informação, tem toda a razão, porque se for notícia já tem que ter uma base de verdade. À partida, sim. Se for uma notícia, claro que nós temos órgãos de comunicação social ou entidades inscritas como órgãos de comunicação social que são mais credíveis, mais fiáveis do que outros. E acho que devemos partir do princípio. Nós, jornalistas, como outras profissões, respeitamos um código deontológico, respeitamos regras e não estamos aqui para enganar quem nos está a ver, não é? Claro. Esse é o objetivo do jornalista. Às vezes passamos informação que não é absolutamente correta, não vou dizer, perdão, não vou dizer que nunca falhamos, e falhamos porque ou não dispomos da informação toda ou socorremos de fontes de informação que não eram as melhores. Também acontece. E depois existe toda a informação que existe nas redes sociais. Nas redes sociais e não só, noutros meios. E o jornalista, mais do que qualquer pessoa, tem de conseguir destrinçar essa informação, o correto do errado, ou o mais próximo da verdade do que o mais distante. Tem que ter um olhar crítico, no fundo, Temos de ter um olhar crítico. E é isto também que devemos querer, ou que devemos tentar alimentar em todas as pessoas. Este sentido crítico, e não é um sentido crítico criticar tudo, rejeitar tudo, dizer que os jornalistas estão sempre a mentir, como muitas vezes nos acontece, existe esta falta de confiança, mas as pessoas conseguirem olhar para as questões e questionar-se sobre elas. Ou seja, será que isto faz ou não faz sentido? Será que aquilo que está aqui escrito ou o que seja, será que faz sentido tendo em consideração... Como qualquer cura milagrosa, não é? As curas milagrosas, aqui na questão da oncologia funciona muito, não é? Tudo o que se resolve muito simplesmente. Pessoas que estão a atravessar uma doença grave, com muitas dificuldades, e eu percebo que as pessoas tentem socorrer-se tudo o que lhes aparece. Agora, uma solução milagrosa, e agora vou inventar, de beber 3 copos de água a fazer o pino, claro que isto não vai fazer mal nenhum à pessoa, talvez se engasga a tentar fazê-lo, mas que isto vai resolver o problema, as pessoas devem se questionar, será que se fosse sentido? Assim tão fácil, porque é que eu estaria a atravessar esta situação? Porque é que um familiar meu estaria a atravessar esta situação? E estes 3 copos de água são inofensivos, mas se calhar se for outro tipo de coisas, as pessoas que tendem a acreditar nestas curas milagrosas, às vezes incorrem riscos maiores. Claro. E é aqui que é preciso as consequências. Claro. Já vamos retomar esse ponto um bocadinho Tiago, mais... Posso só pegar aqui nesta intervenção da Vera? Eu sabia que ia provocar. Eu queria só discordar disto. Os 3 copos de água não são inofensivos. São completamente prejudiciais. Eu vou explicar porquê. Força. E vamos nos focar no cancro, que é uma questão aqui importante para a nossa conversa. Há estudos feitos nos Estados Unidos, com dados de milhões de pacientes da base de dados nacional de cancro dos Estados Unidos, que comparam a sobrevivência a 7 anos de doentes que seguem apenas os tratamentos convencionais do cancro e daqueles que, além disso, também recorrem às terapias alternativas, as tais, digamos, coisas milagrosas, os 3 copos de água, os chás milagrosos, a acupuntura, etc. Portanto, e o que é que acontece? O que acontece é que não estamos a falar de pessoas que substituem completamente o tratamento do cancro por terapias alternativas. Elas juntam, certo? Estamos a falar de utilizá-las em complemento. Muito bem.
o que se nota é que nos primeiros 2 anos a sobrevivência é praticamente igual. Mas quando nós vemos a sobrevivência há 7 anos, há uma sobrevivência muitíssimo mais baixa das pessoas que também recorrem às terapias alternativas. Porquê? Porquê? Segundo a interpretação dos autores de vários destes artigos, por 2 razões. A principal delas é porque as pessoas que recorrem também a tratamentos não convencionais do cancro são mais relutantes a aceitar rondas adicionais de tratamentos convencionais. Ou seja, rondas adicionais de quimioterapia, de radioterapia, porque confiam neste segundo complemento. A segunda razão é o atraso no início dos tratamentos. E a terceira é há alguma interferência, neste caso com os copos de água não, mas há alguma interferência entre algumas plantas, entre tratamentos à base de plantas e tratamentos convencionais do cancro, como por exemplo a quimioterapia. Há certas plantas, por exemplo, que conseguem, até algumas delas têm efeitos antioxidantes muitíssimo fortes e, no entanto, o nosso sistema imunitário para combater as células cancerígenas, tal como para combater infecções, precisa de espécies reativas de oxigênio, ou seja, utiliza, digamos, os danos causados pelo oxigênio como uma arma para combater. Certo. Portanto, há interferências com plantas, com os tratamentos do cancro, há atraso no início dos tratamentos e recusa de tratamentos adicionais. Então, já David, só para clarificar um bocadinho quem nos está também a acompanhar, podemos então dizer que a utilização, nomeadamente dessas plantas, pode interferir com o tratamento convencional. Claro que sim. Talvez anulá-lo um pouco? Sim, diminui a sua eficácia. A Universidade de Coimbra tem um observatório de interações planta-medicamento. As pessoas podem ir à internet e fazer uma pesquisa neste observatório e verificarem as interações que estão identificadas entre certas plantas e certos medicamentos, designadamente, há em muitas áreas, mas nos medicamentos oncológicos há muitos exemplos e poderão ver que estes medicamentos à base de plantas podem, de facto, prejudicar os tratamentos convencionais do cancro. David, mas estava a ouvi-lo. Posso acrescentar uma coisa, Tiago? Força, Vera, claro que sim. Aqui, porque pegaste exatamente no que eu estava a dizer, daí os 3 copos de água a fazer o pino. Por ser uma coisa milagrosa, para eu saber que a água não interferia nada aqui. Os chás, que muitas pessoas bebem chás porque acham que as vão ajudar em várias coisas, e aqui o observatório que o David estava a falar é realmente interessante, porque inclui chá verde, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas bebem normalmente. Há até medicamentos, não em relação ao cancro, mas para outras coisas, que o sumo de laranja pode interferir e pode ou diminuir o efeito dos medicamentos ou aumentar o efeito, e isto aumenta os efeitos secundários, que é mau, claro, não é? Claro que portanto, há aqui isto, e daí eu ter referido mesmo, porque eu sei que existe esta interferência também. Mas pegando também então no que o David estava a dizer, e ao ouvi-lo, lembrei-me do seguinte: de facto, já percebemos que o consumo de informação menos correta pode então ter consequências muito nefastas, e a Vera também acabou de o complementar. Mas o que é que fazemos então a este nível? Como é que nós podemos controlar este consumo de informação que, no fundo, pode colocar a saúde das pessoas em risco? Bom, a resposta é fácil, é difícil de concretizar, não é? É aumentar a cultura científica, que as pessoas saibam melhor o que é a ciência, saibam melhor o que é conhecimento confiável e o que não é. Portanto, isto é muito fácil de dizer, é muito difícil de fazer. Portanto, de uma certa forma, não tentando dar aqui... Quais é que são as características da pseudociência ou da pseudomedicina? Qual é a diferença? Há uma espécie de uma anedota que diz assim: como é que se chama uma medicina alternativa que provou funcionar? Medicina. Portanto, a diferença são as provas. Portanto, o que é que acontece à pseudociência e à pseudomedicina? Imita toda a estética da ciência, inventando falsos especialistas, por vezes até inventando falsos estudos científicos, em falsas revistas científicas, até às vezes inventa falsas universidades. Existe uma coisa chamada Universidade Quântica do Havaí, que supostamente ensina medicina quântica, que é uma coisa que não existe. A física quântica é boa, por exemplo, nas máquinas de lavar. Os transistores das máquinas de lavar roupa ou louça, ou utilizam a física quântica para funcionar. Portanto, mas isso é uma coisa ao nível do muito pequeno. A física quântica não tem utilidade à escala dos doentes em hospitais. Portanto, a pseudociência imita toda a estética da ciência. Mas há qualquer coisa que falta, que são as provas. Portanto, normalmente, quais são as características da pseudociência para substituir as provas? Normalmente são argumentos de autoridade, uma figura de autoridade. Uma coisa é verdade, porque alguém muito importante diz que é verdade.
Se as pessoas repararem, os tratamentos a sério que tomam, as pessoas não sabem o nome de nenhum cientista envolvido no desenvolvimento desse tratamento. No entanto, na pseudociência, muitas vezes sabem, porque há sempre um guru que é evocado como garante, digamos, da eficácia desse tratamento. Certo. Outra característica é um uso abusivo da linguagem científica, é utilizar palavras ocalhas para da dar alguma ciência credibilidade? como campos, exatamente, para impressionar, mas utilizar sem sentido, não é? E depois há muitas outras, mas eu podia só focar-me nestas. Estes, não é? Portanto, uma figura de autoridade. Quando alguém diz que um tratamento funciona porque há um guru qualquer, um médico, um ex-cientista da NASA, um médico indiano que também é um guru espiritual, ou um médico que também estudou medicina chinesa. Portanto, quando aquilo depende de uma pessoa, ou de uma pessoa e dos seus discípulos, à partida é um grande sinal de alarme. Certo. Porque a medicina baseada na ciência baseia-se numa ideia, que é não importar o que o médico diz ou o que o médico pensa. Baseia-se em utilizar testes estatísticos para verificar se um tratamento, ou um candidato a tratamento, é seguro e eficaz. Ou seja, eu não tenho que acreditar na intuição especial ou numa qualidade especial de ninguém para acreditar naquele tratamento. É algo factual. Obviamente que há médicos mais experientes e que sabem utilizar os dados de forma mais competente do que outros, isso sem dúvida. Mas se calhar dando um exemplo muito rápido, imaginemos que eu estou com gripe e todas as manhãs bebo o meu café e despejo as borras da minha chávena de café em cima da minha cabeça. Ao fim de 5 dias a minha gripe passou. E eu posso concluir, despejar as borras de café em cima da minha cabeça, cura a gripe. Ora, o que eu não sei é o que é que teria acontecido se eu não tivesse feito isso. E a gripe teria passado na mesma. Certo. Por isso é que é necessário aplicar estes métodos estatísticos para avaliar a segurança e a eficácia de um tratamento. Portanto, isto não depende da palavra de nenhum guru especial que fez um estágio na Índia ou uma coisa desse género, ou na China. Depende destes dados estatísticos, como podemos todos muito bem ver, com as vacinas da Covid-19. Já vamos a esse tema, David. Gostava agora de perguntar à Vera, porque temos falado aqui muito das redes sociais e que, de algum modo, aceleram a disseminação de informação, mas também é verdade que assistimos, num passado recente, ao facto destas plataformas conseguirem também eliminar determinadas publicações e determinados conteúdos que não correspondiam à verdade. E, tendo em consideração a sua experiência, eu gostava de lhe perguntar, acha que o futuro pode passar pela existência de equipas responsáveis por esta verificação, e falo especificamente das plataformas de disseminação de informação, para garantir que não estão a circular informações menos corretas, nomeadamente na área da oncologia? Acho que não vai ser possível, sinceramente. Porquê? Acho que não vai ser possível, porque depois quem é que vai fazer o controlo, como, o que é que se vai eliminar, porquê, de que pessoas... Vera, mas não é a mesma coisa de que selecionar o que é que eu coloco ou não num jornal? Não é a mesma coisa. Porquê? Não é a mesma coisa, porque há certas questões, e aqui o David abordou a questão da pseudociência, a forma como eles abordam, que há sinais claros que podemos identificar e rejeitar, mas também acontece que às vezes os estudos não são falsos, ou estão publicados numa revista de baixa qualidade, ou até estão publicados numa revista de elevada qualidade, mas quem utilizou aquela informação utilizou a parte que lhe interessava. Isto acontece até... Retirou de contexto, é isso? Retirou de contexto ou, dentro das conclusões, utiliza as conclusões de maneira em proveito próprio. E eu posso dizer aqui que em algumas propostas de lei que os partidos apresentam na Assembleia da República, há esta manipulação da informação científica, e a informação científica que de base era válida, e que o que se faz é que, não quer dizer que eles estejam deliberadamente a mentir ou fazer pseudociência com isto, mas que estão a utilizar a parte das conclusões que mais interessa à sua própria argumentação. Portanto, isto acaba por ser uma forma de desinformação também, porque depois é a utilização da informação em proveito próprio. E isto torna tudo muito difícil de controlar. Claro. Entrávamos aqui num sistema de censura absoluta de tudo o que se dissesse. Claro, com certeza. E também não podemos fazer isso. Para o outro extremo também. Eu acho que o caminho será muito mais o preenchermos o espaço informativo com informação de qualidade.
Claro que aquilo que o David disse educar também... as pessoas para conseguirem perceber o que é informação A cultura de qualidade, científica é extremamente importante. Okay. E isso o David abordou muito bem. Esse é um princípio fundamental. E outra coisa importante aqui também é confiar nos intervenientes. E confiar em quem? Confiar no trabalho dos jornalistas e não achar que nós estamos sempre a mentir sobre o que dissemos e que temos uma série de agendas paralelas. De agendas paralelas e de interesses escondidos. Acreditar nos comunicadores de ciência que fazem muito esta ponte entre o que a ciência produz e a linguagem científica, que por vezes é mais difícil de entender, e o cidadão. Acreditar num médico, acreditar não é acreditar, é confiar. Porque eu não acredito na ciência, eu confio na ciência e também por aquilo que o David estava a dizer, porque é feita por várias equipas, não é só um guru, há várias equipas que trabalham no assunto, há várias equipas que se verificam umas às outras, portanto, se houver equipas a falhar, há outras que vão dizer onde é que está o erro. É isso que se chama verificação pelos pares? Também a verificação pelos pares, depende de que pares estamos a falar, não é? Eu também sou verificada pelos pares, que no meu caso são outros jornalistas. Certo. A verificação por pares na ciência é isto. E a ciência acaba por trabalhar assim, mas o David nisso domina o assunto. Eu gostava agora de perguntar ao David, porque, repare, o cancro é uma doença muito pesada, a vários níveis, até do ponto de vista psicológico e emocional. Como é que nós explicamos a um doente oncológico que se sente bem depois da aplicação de técnicas menos convencionais, que estas não são por si só eficazes? Atenção, para o sucesso do tratamento, sejamos claros. Pode não ser possível. Isso é uma questão que eu já falei, sobre a qual já tive a oportunidade de falar com alguns amigos médicos, e que às vezes é muito difícil. Às vezes eles têm um doente à frente deles que, obviamente, não quer aceitar que necessita de um tratamento convencional ou que vai fazer um tratamento alternativo que não tem qualquer eficácia em substituição. Muitas vezes não se consegue convencer um adulto que não está incapacitado de tomar decisões sobre a sua vida, e isso é muito complicado. E nesse aspecto eu gostava só de acrescentar, relacionado algo à intervenção da Vera, a questão de apresentar mais informação credível e mais informação correta e bem fundamentada. Obviamente que nós podemos e devemos sempre fazer isso, mas também é preciso ter consciência que em muitos casos isso é completamente inútil. A razão pela qual as pessoas acreditam numa coisa ou noutra não é exclusivamente por reconhecerem a existência de provas ou a ausência de provas acerca dessa coisa. As pessoas acreditam em muitas coisas por questões identitárias, porque acabam há uma dimensão também emocional, pelo certo estatuto social que se ganha, por exemplo, em se acreditar que a Terra é plana, que é um extremo, um caso extremo, não é? Portanto, há toda uma dimensão que não tem a ver com racionalidade, mas tem a ver com a forma como as pessoas se veem a si próprias. Eu vejo-me como uma pessoa que acredita em tratamentos naturais. Eu tenho um grupo de amigos em que rejeitamos os tratamentos químicos. Portanto, isso acaba por ser... isso é mais complicado do que isso. Ou seja, nem sempre é suficiente. Obviamente que devemos fazê-lo. Isso vai resultar com muitas pessoas, mas com muitas outras isso não vai resultar. E se calhar com alguns doentes oncológicos, e que será talvez o caso mais trágico, alguns doentes oncológicos que estão perante um médico que lhes põe as cartas em cima da mesa e explica quais são as opções que têm, e essas pessoas, apesar disso, poderão não aceitar, não por falta de provas, não claro. Mas porque realmente, no limite, o que elas são é não aceitar aquilo. Claro, muito bem. Tenho uma Posso acrescentar aqui uma coisa? Temos mesmo concluir, peço desculpa. Tenho uma última pergunta para os dois, 1 minutinho para cada um. O que é que consideram que, do ponto de vista regulamentar, podemos fazer para combater a desinformação na área da oncologia? Vou começar pela Vera. Regulamentar, não sei dizer. Eu sei o que é que podemos fazer noutros aspectos. Podemos aumentar o número de jornalistas de ciência, nomeadamente, porque as redações
tem poucos jornalistas e tem poucos jornalistas de ciência. Um jornalista consiga receber esta informação e tratá-la de forma a transmitir ao público vai conseguir fazê-lo melhor. Precisamos da profissionalização dos comunicadores de ciência no sentido de ser mais valorizada a profissão, porque eles fazem esta ponte entre os especialistas e o público, ou entre os especialistas e os comunicadores de ciência, e desta forma tentar aumentar a confiança das pessoas naqueles que lhes podem transmitir informação e vai muito destas relações. Aumentando a confiança, também se estabelecem outras relações e aumenta-se a cultura científica. Claro que sim. David. Muito simples, no ponto de vista da regulamentação, revogar toda a legislação aprovada desde 2013 para enquadrar as terapias não convencionais. Não faz sentido as autoridades de saúde passarem cédulas profissionais a pessoas que praticam medicinas que não funcionam, como a homeopatia, a naturopatia, a acupuntura, a fitoterapia e, em muitos aspectos, a osteopatia. Não faz sentido dizer que umas pessoas podem praticar uma medicina que não funciona e outras podem. Não faz sentido o Governo, através de decretos-leis e portarias, definir conteúdos programáticos de licenciaturas em banhas da cobra, dizer o que é uma licenciatura em homeopatia, ultrapassando aquilo que é a avaliação científica desse curso. Portanto, muito simplesmente, revogar o churrilho absurdo de legislação aprovada desde 2003, que visa de forma artificial dar uma credibilidade às terapias alternativas, chamadas aqui terapias não convencionais, que elas não merecem. As terapias alternativas deveriam ser enquadradas em qualquer coisa como o bem-estar, como uma massagem, como qualquer coisa desse tipo, nunca no campo da medicina. Muito bem. Muito obrigado, Vera, David. Foi uma conversa muito interessante e agradeço uma vez mais a vossa presença. Estou certo de que quem nos acompanhou tem agora um conjunto de ferramentas que lhes permitirá, no futuro, selecionar com mais rigor as fontes de informação. E chegamos assim ao final de mais um episódio das Segundas de Conversa, feitas para si e a pensar em si. Partilho consigo que já temos data marcada para o próximo episódio das Segundas de Conversa, é verdade, por isso encontramos no próximo dia 24 de abril, onde estaremos a falar da relação entre oncologia e vacinação. Quanto a mim, agradeço-lhe por ter estado desse lado a investir em si. Conto consigo no próximo episódio das Segundas de Conversa e até lá, fique bem. Este programa foi patrocinado por Liga Portuguesa contra o Cancro.